Por um longo período, os israelitas não tiveram um profeta do Senhor para liderá-los. Em vez de profetas, o povo de Israel foi governado por juízes durante muitos anos. Nessa época, Ana levou seu filho Samuel para morar com Eli, o sacerdote e juiz de Israel. Samuel ajudava Eli no templo. Os 2 filhos de Eli também serviam no templo, mas roubavam as ofertas destinadas ao Senhor. Algumas pessoas reclamavam para Eli, mas Eli não os punia. Certa noite, Samuel ouviu uma voz chamando-o. Ele pensou que era Eli, então foi até ele. Mas Eli não o chamara. Ele disse que Samuel voltasse para a cama. Samuel ouviu a voz chamando-o pela segunda vez. Ele foi até Eli e perguntou o que ele queria. Mas Eli não o chamara. Eli disse a Samuel que voltasse para a cama. Samuel ouviu a voz chamando-o pela terceira vez. Ele foi até Eli novamente e perguntou o que ele queria. Desta vez, Eli sabia que era o Senhor quem estava chamando Samuel. Eli disse que Samuel voltasse para a cama e que, se o Senhor o chamasse novamente, Samuel deveria ouvi-lo. Samuel ouviu a voz chamando-o novamente. Desta vez, Samuel pediu que o Senhor falasse, porque ele o ouviria. O Senhor disse a Samuel que era errado Eli permitir que seus filhos iníquos servissem no templo. A família de Eli não teria mais permissão de servir no templo. Na manhã seguinte, Eli perguntou a Samuel o que o Senhor dissera. Samuel contou a ele. Eli sabia que o Senhor falara por meio de Samuel. A notícia se espalhou por toda a terra de Israel. O povo sabia que o Senhor escolhera Samuel para ser seu profeta. Certo tempo depois, os filisteus atacaram Israel e os filhos de Eli foram mortos em batalha. Eli também acabou morrendo, pois ao ouvir a notícia, caiu de sua cadeira e partiu seu pescoço. Deus destruiu a família de Eli devido à infidelidade de seus filhos e colocou Samuel como sacerdote da nação de Israel. Samuel volta a aparecer na narrativa bíblica quando adulto. Ele convocou o povo de Israel e liderou o exército em batalha vitoriosa contra os filisteus. Com isso, as cidades de Ecrom e Gate, que antes tinham sido conquistadas pelos inimigos, foram devolvidas a Israel e o profeta foi reconhecido como juiz da nação, exercendo a função pelo resto de sua vida. Como juiz de Israel, anualmente ele tinha que viajar pelo país a fim de exercer sua liderança sobre o povo, passando primeiro por Betel, depois em Gilgal e Mispá. Em seguida, ele voltava para Ramá, onde estava sua casa e onde construiu um altar ao Senhor. Algo destacado na Bíblia é a conduta reprovável dos filhos de Samuel que não seguiram o exemplo do pai, então aceitavam subornos e manipulavam os julgamentos. Diante disso, o povo pediu por um rei para liderar a nação. Então Samuel orou ao Senhor pedindo um conselho e Deus respondeu que ele deveria fazer o que lhe pediam. Antes de procurar por um governante para os israelitas, o profeta ainda os alertou sobre o preço que pagariam por escolher um rei fora do tempo de Deus. Então Samuel recebeu uma mensagem do Senhor de que ele enviaria ao seu encontro um homem da tribo de Benjamim, e que o profeta deveria derramar óleo sobre a cabeça dele, em sinal de que ele era o escolhido para dirigir a nação. Saindo à porta da cidade, Samuel encontrou Saul, um homem valente, corajoso, de boa aparência e com dons para a liderança. Com isso, o profeta o ungiu rei e comunicou isso publicamente em Mispá. Saul governou Israel e conduziu o povo à vitória sobre os filisteus, e quando ele falhou em ser submisso ao Senhor, Samuel foi usado para ungir Davi, o homem segundo o coração de Deus, como o novo rei da nação, sendo este o último ato oficial de Samuel registrado nas Sagradas Escrituras. A primeira lição da história do profeta Samuel é que, como está escrito em 1 Coríntios 10:13, devemos fazer tudo para a honra e glória de Deus. Ao servir Eli e cuidar do templo, ele na verdade servia ao Senhor mesmo com tarefas simples. Nosso Pai não faz acepção de pessoas nem de trabalho, mas olha o coração disposto a servir com humildade e alegria. Samuel é um grande exemplo de submissão a Deus. Outro ponto
é que Samuel nem sempre conseguia entender as ordens do Altíssimo, mas ele sempre as obedecia. Ele achou um absurdo o povo pedir um rei e Deus concordar, mas mesmo assim seguiu as instruções e ungiu Saul como rei de Israel. A nossa submissão deve ser completa ao nosso Pai, pois pouco adianta ir para a igreja, cantar louvores ou ajudar os necessitados se nosso coração for rebelde e insubmisso. Lembre-se que o Senhor conhece seu coração. Essa foi a nossa história de hoje. Se inscreva e ative as notificações para manter sua espiritualidade a cada dia.